produz, então N escalar gradiente já está pronto aqui. N escalar gradiente e tinha aqui um DI. Tá certo. Aí vai produzir N escalar D. Então vai ficar N escalar D ao quadrado. E aí agora J e L. Eu posso botar esse π aqui na frente e boto um sinal mais aqui. E aí eu vou ter o produto vetorial N vetorial E, componente P. N vetorial E, componente P. Então a gente vai ter, vamos lá, então, vou botar agora a forma vetorial logística. Vai estar rotacional de B, deixa eu apagar isso aqui. Então, finalmente, ampere máximo nesse caso. Fica rotacional de B. Rotacional de B. Esse termo. Vou botar todos os campos elétricos para o lado direito, e aí o segundo termo que aparece campo magnético é esse aqui, menos Q. N chapéu. Gradiente. DT. Esse termo aqui. Esse termo que ele botou. Menos Q. N chapéu, DT do B, certo? Depois mais Q. Derivada temporal, B. Esse termo aqui. Aí jogamos campos elétricos para o lado direito. Então, VDT do campo elétrico. Mais que N vetorial gradiente. N escalar gradiente. Uma coisa que eu não estou gostando, cara, esse operador aqui. Operador N escalar gradiente. Essa equação é uma equação vetorial, tá certo? Aqui o produto vetorial lá é um vetor, tá certo? Aí eu vou ter que pegar a componente X do N escalar gradiente, a componente Y, tá certo? Então, N escalar tá joia. E depois, esse aqui vem para cá com sinal mais, esse termo aqui. E depois esse último termo que é menos que. N escalar gradiente ao quadrado. N vetorial. Nossa. Então essa aqui é a equação do Bernoulli, né? Seria interessante, quer dizer, considerar, a gente agora tem um conjunto completo das equações de Maxwell, nesse caso vetorial. Eu acho que, já que a gente escolheu um sistema de referência, né, onde só tem, a gente pode, nada nos impede, por exemplo, de escolher um sistema de referência só para facilitar. Pela primeira ideia, não fazer uma coisa tão geral assim, a gente pode escolher esse N na direção Z. Então a gente poderia pegar esse vetor μ, já que ele é tipo espaço, assim, 0, 0, 0, 1. Então podemos fazer esse operador. E aí simplifica, porque aí N chapéu escalar gradiente é o
o DDZ. E aí N chapéu, vetor gradiente, né? Ele vai ter componente X, a componente Y desse, vezes o DDZ, menos, então ficaria componente X desse operador aqui, é N chapéu, componente X, derivada Z, XY, XYZ, perdão, XYZ, menos N chapéu Z, DY. Então esse operador aqui, essa componente aqui é zero, então ficaria menos DY. Depois a componente Y dele vai ficar N chapéu YC, X, menos N chapéu X, DZ. Então, N chapéu X é 0, N chapéu Y é 1, então aqui fica DX. E aí a componente Z vai ficar, vai ser 0. Então esse operador aqui, ele vai derivar em relação a x e derivar em relação a y. Então esse operador aqui deriva só em relação a z, e esse aqui é esse operador aqui. Esse operador aqui atuando, olha aqui. Então, aqui fica ok também, a gente já faz. E vai ficar uma equação bem assim, aberta em termos de componente. Aí, quer dizer, fica como sugestão de tarefa, né? Ver, por exemplo, soluções de onda plana. Por exemplo, já que a gente tem duas configurações que a gente pode considerar interessantes. Uma é a onda se propagar ao longo da anisotropia. Quer dizer, pegar um caso em que o vetor K da onda, a onda plana, ele seja na direção, só tenha componente Z, esteja ao longo do nosso vetor de anisotropia. E a outra é considerar um caso em que ele seja ortogonal. Então, esse K aqui vai ter componente X, componente Y e não tem a componente Z. Então, a gente poderia considerar duas situações de onda plana. Quer dizer, aqui vai ficar seno de Kz menos ômega t, e aqui vai ficar seno de Kx vezes x, mais Ki vezes y menos ômega t. Então, eu diria, sugestão, isso aqui é mais um exercício para quem está estudando equações de Maxwell, né? Do que para quem está realmente interessado nesse curso de teorias efetivas. Mas é assim, é um cenário interessante para ilustrar um curso de eletromagnetismo. Trabalhar com esse conjunto de equações de Maxwell e rever, por exemplo, tirar a conservação da carga elétrica, botando as fontes, né, mostrar que o rho dt mais divergência de J é zero. Outra coisa, por exemplo, considerar, se quiser, um exercício interessante, uma carga pontiforme. E aí a gente observa que a carga pontiforme ela vai gerar um campo elétrico, mas aí o campo elétrico começa a ser fonte para o campo magnético. Mesmo que eu pego um problema estático, dB dt é zero, tudo que é derivada temporal é zero, então não tem a corrente de deslocamento, mas do lado direito eu tenho o campo elétrico, e aqui eu tenho o campo elétrico, do lado esquerdo eu tenho o rotacional do campo magnético. Então um campo eletrostático gerado por uma carga pontiforme vai gerar um campo magnetostático. Depois, considerar a situação dinâmica e considerar, como a gente fez, propagação de ondas planas. Ver, por exemplo, birrefringência, ver a velocidade de grupo. E aí tem uma série de discussões que a gente pode ter. Quando você tira uma velocidade de grupo dependente da frequência, né? Então você tem o fenômeno da dispersão. Então, tem várias coisas que a gente pode estudar, né? Com esse conjunto de equações de Maxwell modificadas, e agora a gente está colocando justamente as equações de Maxwell modificadas pela presença de um parâmetro que traz um efeito que vem da escala de Planck. Então, lembrando que esse aqui é um parâmetro de 1 sobre m Planck. Então, vê o efeito disso nas relações de dispersão, por exemplo. Né? Que eu acho que são coisas simples, interessantes que saem daí. Mas, basicamente, o que a gente trabalhou aqui, quer dizer, a eletrodinâmica, né, que foi assim, efetiva, que foi derivada nesse termo de Maier-Pascual, nesse PRL aqui do Maier-Pascual. Depois eles dão um resultado que eu não vou mexer aqui, mas que também é interessante mexer, né? Quer dizer que fica com quem for ler o paper e já tem um conhecimento básico aí das equações, da equação de Dirac, pode olhar. Ele considera o efeito dessa massa de Planck, ele considera agora um lagrangiano efetivo fermiônico, onde ele pega, né? Vamos dizer assim, o efeito vai ser Dirac, né, psi barrado, então a ação de Dirac normal, I, que é uma vida I, menos N, psi,
E aí introduz agora a parte efetiva que vem da escala de Planck. Então, um operador também, que depende aqui 1 sobre massa de Planck, algo supresso pela massa de Planck. E aqui nós temos psi barrado, aí ele coloca aqui um parâmetro eta1, eu posso chamar de alfa, beta, alfa, e aí aqui um vetor n, ele pode botar assim, ó, gama mi, gama escalar n, aí aqui um beta, e aqui um gama, gama 5, gama n, psi. Então, por exemplo, ver os efeitos, quer dizer, ver, tirar a equação de Dirac daqui, que ele tira, vocês podem confrontar, quem for refazer, é a parte do paper que começa na equação 7. Aí você retira a equação de Dirac daí, da equação de Dirac, a gente sabe, vai sair um termo que vai ser o normal de Dirac, né? I, gama mi, dmi, menos n, psi, e vai sair o termo agora, a parte, né, com a massa de Planck, que é esse pedaço aqui, alfa, gama escalar n, mais beta, gama 5, gama escalar n, psi igual a zero. Então nós temos a equação de massa, de Dirac. Tira-se agora a relação de dispersão. Como é que eu tiro a relação de dispersão para o ferro? A gente sempre aplica esse operador aqui. Porque isso aqui vai produzir aqui, está lambertiano, mais M2 psi. E aí, claro, vê o efeito desse operador quando for aplicado aqui. E aí ele tira a relação, ele dá inclusive a relação de dispersão. Ele tira a relação de dispersão 9 e passa para o espaço dos momentos da equação 10. E depois faz uma certa discussão muito interessante qualitativa. Então, esse trabalho aqui, o que eu acho que é interessante a gente chamar a atenção não é nem o cálculo é simples, é o ponto de vista que está sendo adotado. Quer dizer, nós estamos tirando agora um modelo que viola Lorentz e que viola CPT, mas do ponto de vista da teoria efetiva, quer dizer, imaginando que a nossa escala é a massa de Planck, a nossa escala é a escala de Planck. Então eu vou construir agora operadores de dimensão mais alta que sejam supressos, né? Para poder ter massa de Planck no denominador, eu tenho que ter, para poder ter explicitamente uma massa de Planck no denominador, lembrando que o lagrangiano tem dimensão 4, então eu tenho que botar alguma coisa aqui que tenha dimensão 5. Que aí tem massa quinta, massa 1, massa 4. Então eu vou considerar aqui operadores, né? Quer dizer, no caso, bilineares, né? No caso do Maxwell, ele pegou o F efetivo, e no caso de Dirac, pegou o gama pegou esse termo com gama 5, para garantir também violação de paridade. No fundo, é violação de CPT. Então, é só olhar, quer dizer, construir esse tipo de operador. Então, no caso do Dirac, né, como psi barrado, psi já tem dimensão 3, ó, psi barrado, psi aqui tem dimensão 3, né? Então, aqui vai ficar 3 meios, então psi barrado, psi tem dimensão 3. Então, aqui 3, aqui tem dimensão 1. Então, esses operadores aqui, esses parâmetros aqui, vão ser parâmetros dimensionais, porque não tem derivada superior. Ele coloca aqui, é operador de dimensão... Opa! Desculpa, você está trabalhando essa massa de Planck, ela está na escala de Planck. Desculpa aqui, Beto. Não, eu assisti só. Rodrigo, perdão. Só que eu esqueci de colocar uma coisa muito importante aqui, que é o mini chapéu, que é o DI, perdão, só um minutinho só. Corrigindo, a equação 7, aquele Posteloff, que eu estava achando estranho, era a dimensão. Esse operador aqui, então, esse aqui, ó. Esse operador aqui tem dimensão 2, 3 meios com 3 meios, 5, 3 meios, 3 meios, 3, esse operador todo aqui, então, esse aqui tem dimensão 5. É isso que eu estou colocando aqui. Menos 1, 4. E a equação de Dirac, é claro, eu esqueci de colocar, aqui vai ficar n, escalar d, ao quadrado, psi, igual a 10. Estou querendo dizer. Então, ele tira agora, no setor fermiônico, ele constrói um operador de dimensão 5 e constrói esse operador aqui. Quando você está trabalhando com essa massa de Planck, você falou, está na escala de Planck. Então, está na escala da gravitação quântica. Isso, na escala da gravitação. Então, você está trazendo informação da gravitação quântica para o eletromagnetismo clássico e para o eletrodinâmica quântica. Isso, está exato. E para a equação de Dirac, exatamente. Então, você está analisando o efeito de gravitação quântica no fóton e no no elétron. elétron. No elétron. Então, exatamente isso. Efeitos possíveis, efeitos da gravitação quântica no fóton. Isso violando CPT e Lorentz. Isso, exatamente. Certo? Então, eu acho que esse
trabalho aqui do Postelov é muito ilustrativo. Depois, claro, tem outros trabalhos que ele fez, né? Aí o Dibelink, com o Postelov, eles introduzem supersimetria e assim vai. Então, eu só queria chamar a atenção, quer dizer, era isso que vocês queriam mais ou menos ter, como vocês falaram, pessoal da UER, ver um pouco de quebra da simetria de Lorentz. Né? Eu não vou dar tudo, tem muita coisa, mas assim, o assunto é esse. Do ponto de vista da teoria efetiva, do ponto de vista da teoria efetiva, a questão é, o paper de Postelov ilustra bem, né? Que operadores eu devo construir no setor de dimensão 5, no setor de dimensão 6, né? Com as características que eu quero, que viole Lorentz, que viole CPT, ou só que viole Lorentz, mas não viole CPT, e assim vai. No mundo de hoje, não sei nem se deveria perguntar. Fala aí, fala aí o que é. Em termos de pesquisa, supersimetria ou correlação de Lorentz, como a gente, qual seria a principal motivação para unificar essas duas, para trabalhar com essas duas coisas? Eu diria o seguinte, a supersimetria, ela pode, do ponto de vista do chamado MSSM, que é o modelo padrão minimamente supersimétrico, a gente tem uma repercussão da supersimetria na escala do LHC. A gente espera ter uma repercussão da supersimetria na escala do TEV. Mas, de qualquer maneira, a supersimetria é uma simetria exata a altas energias. Quão altas? Quão alta? Faixa de 10 a 13. A gente espera que já na escala de grande unificação, eu já tenha supersimetria para poder estabilizar a hierarquia de gate. Então, a quebra de Lorentz, se ela ocorre lá em cima na escala de Planck, ela já deve ocorrer num cenário supersimétrico. Então, o que eu acho é que, num primeiro momento, a gente considera a quebra de Lorentz desvinculada da supersimetria para ter uma primeira ideia. Mas eu acho que se a gente quiser fazer a coisa de uma forma mais completa, ao considerar a quebra da simetria de Lorentz, a gente já deveria estar considerando junto com o efeito da supersimetria. Então, quer dizer, você já vai ver a quebra de Lorentz num ambiente supersimétrico. E depois o Postelov, muitos anos depois, eu acho que em 2008, ele retoma esse trabalho com o Dibelink e vai olhar supersimetria. E aí ele tira, por exemplo, o setor, aquele setor que a gente fez para o fóton, né, com F efetivo, ele tira para o fotino. Então, quer dizer, se você tem um efeito da escala de Planck em cima do fóton, e isso aconteceu na escala de Planck, onde você deveria ter supersimetria, então você deve ter alguma repercussão também sobre o fotino e sobre os parceiros. E aumentando ainda mais, colocando cromodinâmica quântica. Sim. Supersimetria, relação de Lorentz com cromodinâmica quântica. Como eu consigo motivar essas três coisas num trabalho só? Eu pensaria o seguinte, num trabalho só eu pensaria da seguinte maneira. Você vê que são perguntas meio... Não, são perguntas de trabalho. Vamos trabalhar. Então a gente está, olha aí, estamos quebrando o sigilo. Sigilo acadêmico, sigilo de pesquisa do meu lado, do grupo da UERJ. Competição está aberta. Pode ter certeza que nós aqui não vamos fazer. Porque nós não temos competência para mexer com Gribov e coisas assim. Vocês são, como o Maranhão mexe com Lorentz, você que mexe com Gribov. A gente aqui fica mais na Suzy e na cara. São coisas, né? Cada um tem o seu, vamos dizer, cada um tem o seu domínio tem o seu latifúndio. Né? Então, agora, por que eu posso conectar QCD com supersimetria, com quebra da simetria de Lorentz? Eu diria que eu daria algumas motivações, são as seguintes. A simetria de cor, ela não é quebrada nunca. Ela é uma simetria exata. Então, a quebra SO2, quebra o 1 invercada, mas você fica no final do dia com SO3 de cor e com a carga eletromagnética. Né? A altas energias, quer dizer, você espera que você mantenha QCD, você espera que SO3 seja mantida, aí você pode conectar, quer dizer, QCD com a supersimetria, até porque o setor não perturbativo da QCD, né, segundo as motivações que Seiberg e Witten nos deram no final da década de 90, é que é interessante estudar o setor não perturbativo da QCD em conexão com a supersimetria. Por quê? Porque você percebe que os instantâneos, né, no modelo supersimétrico, eles estão ligados a confinamento. Então, é muito interessante a gente considerar também QCD com supersimetria. Vamos dizer, no domínio de baixas energias, estudando, por exemplo, a física na escala eletrofraca, um pouco acima, até na escala do LHC, você espera que efeitos de supersimetria possam ser muito pequenos. Mas, assim, considerando a realidade, que a QCD ela tem um limite, ela tem uma simetria que é exata até energias muito, muito altas, né? Quer dizer, até a escala de grande
tá bom, eu posso ter SO5, aí SO5 se quebra para SO3, SO2, 1. Mas assim, até 10 a 16 Hz eu tenho qualidade da QCD. Eu tenho SO3 de cor perfeito, ainda não está unificado no SO5. Então você tem SO3 de cor com supersimetria. E aí você pode ter efeito de quebra de Lorentz. Para 10 a 16 Hz, você não está muito longe da escala de Planck. Então você tem momentos de transfer muito altos que te colocam perto dos efeitos da gravitação quântica. Então eu acho que não é um exercício acadêmico, nem é assim, uma extrapolação. Assim, simplesmente é um trabalho que você vai fazer misturando coisas. Eu acho que não, acho que com a física que a gente conhece, faz sentido a gente considerar QCD, quebra da simetria de Lorentz, e supersimetria num pacote só. Quer dizer, a supersimetria com a QCD vai muito bem por causa da questão, sobretudo pelo setor não perturbativo. Eu justificaria então via trazer informações de gravitação quântica. Isso. Para como de Exatamente. Eu diria que passando pela supersimetria. Exatamente. Você pode pegar, por exemplo, esse Lagrangiano mais Koskilov, né? E botar lá, em vez de botar F efetivo, botar F mini A, F til mini A. Você já está pegando um termo, que é o termo de que seria termo de Young Mills, né? Botando ali. Você pode pegar Young Mills, F mini A, F mini A, e pegar o termo com quebra de Lorentz, ICVT, que é aquele que tem o chapéu, o vetor U, o vetor de fundo, e o F é til AA, quer dizer, pegando uma coisa quadrática. Você já vai ver efeitos aí da quebra da simetria de Lorentz, na interação dos duas, né? E aí pegar o setor de quartos dessa forma. Pegar, em vez de pegar a derivada ali, pegar a derivada covariante da QCD. Você pode fazer uma QCD sem SUSY, por enquanto com quebra da simetria de Lorentz. QCD com quebra da simetria de Lorentz. Depois você pode ver colocando SUSY. Aí você vai supersimetrizar esses termos aí, inclusive, aí vai supersimetrizar também o setor de leptons, o setor de quartos, perdão, né? Mas já considerando a quebra da simetria de Lorentz. Então, para mim, faz pleno sentido você misturar essas três áreas de pesquisa. Porque QCD vai bem com supersimetria e quebra de Lorentz vai bem com supersimetria também, né? E aí, a QCD ela se mantém até altas energias, o SO3 de cor, então você está no regime que está valendo SO3 de cor, está valendo SUSY e você pega efeitos da quebra de Lorentz. Certo? Então acho que a gente pode parar por aqui hoje. Só tem uma coisinha, o jogo do Brasil, se o Brasil passar na segunda, vai ser na sexta. Vai ser então de novo a aula sábado, dia 7, né? Tá certo, dia 7, tá certo. Então tá, eu marco amanhã eu vou dar uma olhada. Em princípio eu vou marcar aula, então como você está vindo só você mesmo, talvez valha a pena marcar. Não tem problema, a audiência é zero no Rio. Estamos perdendo. Se viraram. Estamos perdendo para a TV Globo, direto. Aqueles telecursos. Mas tem gente no Brasil afora assistindo, então vale a pena. Ensino à distância, né? Esse aqui é o núcleo de ensino à distância que você tem. Então tá, semana que vem a gente faz mais uma discussão. Queria ter semana que vem trabalhar com vocês a noção de potencial efetivo. Tá? Beleza, obrigado. Tchau. Por hoje, quanto tempo a gente cresceu? 12,5. 12,35. Tá certo.